Há pouco tempo a torcida do Corinthians sofria de verdade nos dias de jogos. Pois é, meu amigo, quando o Corinthians estava sem jogar, era um momento de paz pro torcedor corintiano, porque ver o time é um verdadeiro sacrifício, é uma prova de amor assistir alguns caneludos que vestiram a camisa do Corinthians. Só que agora, a nova diretoria, o senhor Augusto Melo e os diretores do Corinthians fizeram da vida do corintiano um verdadeiro inferno, porque não basta só não ter jogo pro corintiano ter paz. Pois é, meu amigo, agora também todo dia sai uma nova notícia que mancha mais a imagem do Corinthians por conta da incompetência desses senhores de administrar um clube desse tamanho, desses que tanto se dizem corintianos e parecem que são verdadeiros antes rivais e inimigos do clube pelo que eles estão fazendo dentro da diretoria, implodindo e explodindo o clube que é amado por tantos, de uma torcida que é completamente irracional. Eu sei que todas são, mas a do Corinthians é muito mais, é tão irracional que esses caras, no auge de toda a crise do Corinthians, estão planejando algo que é simplesmente maravilhoso. Eu vou te explicar melhor no vídeo de hoje, mas também quero te dizer que nesse vídeo eu quero dar algumas porradas na diretoria do Corinthians e você, torcedor, não pense que eu estou criticando o Corinthians, e sim a diretoria do Corinthians que merece essas porradas, sim senhor. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Não fica chateado comigo porque nesse vídeo, sim, é dia da gente falar mal do que vem acontecendo no Corinthians, tá? Não é questão de clubismo, não é nada disso. É uma coisa que eu quero fazer, quero falar para abrir os seus olhos se você ainda tá iludido com essa diretoria. Então assim, ó, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, sou um São Paulino que também sei que o meu time tem todos os defeitos do mundo, mas aqui eu não tô falando com voz de clubismo. Quero falar com você um bate-papo real. E se você achar que eu tô errado, comenta aqui e a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Ó, esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto. Se você quiser comprar a camisa do seu time, do Corinthians ou de qualquer outro time, time europeu, de seleções, corre lá na loja Rei do Manto, tenho certeza que você vai gostar. Eles têm excelentes preços, tem frete grátis para todo o Brasil e você, ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, ganha 10% de desconto na sua compra. O link tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, como eu não quero te enrolar, eu vou direto pro assunto do que é que a torcida do Corinthians, o movimento que eles estão implementando, que é justamente para pagar o estádio do Corinthians. O Corinthians hoje tem uma dívida que passa dos 2 bilhões de reais. Cara, isso é muito dinheiro. Por mais que o Corinthians fature perto de 1 bilhão aí, às vezes já até superou o faturamento de 1 bilhão anual, mesmo estando, né, numa situação drástica, o que a gente pode falar sobre o Corinthians aqui é que é um time que, assim, tem seus custos também. Não é só esperar 2, 3 anos que vai conseguir liquidar essa dívida, porque o clube tem um custo mensal anual que leva embora quase tudo aquilo que arrecada também. E é importante dizer que o Corinthians hoje paga muitos juros. Então assim, é óbvio que a dívida do estádio pesa e pesa muito, onera muito o Corinthians e contribui para essa dívida bilionária, astronômica e irracional por incompetência dos que estão na presidência do clube. Pois bem, o que eu posso dizer para vocês é que assim, esse movimento seria mais ou menos, é um movimento que foi iniciado há um tempo atrás, mas depois veio o período da Covid, eles lançaram uma nota oficial hoje e isso atrapalhou tudo muito o que ia acontecer. A ideia central é que os torcedores do Corinthians possam fazer doações que vão direto para a caixa e assim conseguir amortizar, né, pagar essa dívida do Corinthians, que é um peso tão grande que o clube carrega. E olha, cara, eu sei, o Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores, eu sei que nem todo mundo ia contribuir, mas cara, existem tantos apaixonados pelo Corinthians, tantas vozes que poderiam, sabe, incentivar as pessoas a fazerem isso. Olha tanto de gente que hoje não vai lá, por exemplo, numa live do Corinthians, de algum youtuber, de algum conhecido, e faz aquelas doações por chat, o cara compra produtos oficiais do Corinthians, o cara vai ao estádio, o cara é apaixonado. Se todos esses se unirem, e mais alguns que nem estão tanto aqui no estado de São Paulo para comparecer no estádio e dar toda essa moral, imagina só o quanto dessa dívida não pode ser amortizada. Se cada torcedor, por exemplo, pagasse aí 10 reais, pô, maravilha, já seria fantástico. Mas ia ter gente que ia contribuir com 100, com 200, com 300, com 1.000, 10 mil, cada um com seu amor pelo Corinthians e sua condição financeira. O que eu posso dizer é que a ideia é muito boa assim. Pode fracassar? Tudo bem, cara, mas se pagar 1% do estádio já é uma baita de uma ajuda. Mas o que pega aqui é justamente isso. O quanto a torcida do Corinthians é apaixonada pelo clube
e é capaz de abrir mão do seu próprio patrimônio, sabe? De repente assim, de deixar de ir num cinema com o filho, de deixar de ir num shopping pra ajudar a pagar o estádio do Corinthians. Aí você fala assim, cara, isso é amor, né? Eu concordo, é amor. Mas é amor por conta dos incompetentes que dirigem esse clube. Porque tudo estava planejado de comprar o estádio, adquirir o estádio, a partir dali pagar a dívida com a Caixa, de enfim contratar jogador que caiba na sua folha salarial. Só que o Corinthians é dirigido por um bando de incompetentes, gananciosos que querem se manter no poder e mentirosos. A começar que as dívidas do Corinthians não foram adquiridas nessa gestão, a gente já sabe disso. A maior parte das dívidas vem de anos de competências, de renovação e transparência de Andrés e do Willio e tantos outros que passaram pelo clube, não só os presidentes, mas também seus diretores e conselheiros que pouco se importam em dar bom conselhos. Afinal, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Então no Corinthians, pelo jeito, ninguém tá vendendo nada, porque os conselhos são horrorosos ao que tem aparecido. E ok, o Duílio tem a sua culpa, o Andrés tem a sua culpa e o Augusto Melo foi eleito com a promessa de mudar tudo isso. Eu não vou dizer aqui o que tantos outros corintianos já disseram, vários outros, tá? Tem o Mano, tem o Casagrande, tem tantos outros aí que dizem, né, o Benja, que o Duílio foi o pior presidente da história do Corinthians. Eu, infelizmente, não tô gabaritado pra dar esse tipo de sentença, de falar ele foi o pior. O que eu posso dizer é que com certeza ele foi um dos piores presidentes do Corinthians, ao menos dos que eu vi. E o que eu também posso garantir pra vocês é que o senhor Augusto Melo caminha a passos largos, meu amigo, para ser muito pior do que o Duílio foi. Porque o Augusto Melo tem se mostrado, no que a gente tem visto, um cara que a palavra dele não tem peso no... Sabe, eu sou de uma época que você pode assinar um contrato. O contrato é muito importante. Mas a palavra, ela vale mais que qualquer coisa. O Augusto Melo tem uma sequência de cagadas no comando do Corinthians, eu vou falar assim, que são quase imperdoáveis. A começar pelas pataquadas no começo da sua gestão, quando, por exemplo, a questão do Lucas Veríssimo, o Mateuzinho, que o Flamengo queria emprestar de graça pro Corinthians, só não iam pagar uma taxa de vitrine. Aí ele disse, não, ninguém mais fará o Corinthians de bobo. Aí ele foi lá e pagou milhões pelo Mateuzinho. Pois é, milhões pelo terceiro lateral direito reserva do Flamengo pra trazer pro Corinthians, onde claramente o Mateuzinho não tá jogando. Não vai jogar, porque o Mateuzinho é isso. Ele pode até em um período ser ali o cara que vai ser utilizado, mas não vale os milhões que o Corinthians pagou por ele. Não vale. E o Augusto Melo pagou esses milhões pra mostrar que o Corinthians voltou a ficar forte, que acabou a farra. Que farra que acabou? De quem? O Corinthians do Augusto Melo atrasou a parcela do Félix Torres, a segunda parcela. Pois é, meu amigo, atrasou a segunda parcela e agora vai ter problema sim, porque vai precisar pagar multa e os caras querem receber. O Corinthians foi acionado na FIFA pelo acusado de não ter feito o pagamento pelo Garro. O Corinthians perdeu o Rojas porque não cumpriu o acordo e eu tô falando dessa nova diretoria. Essa nova diretoria é péssima e isso a gente tá falando só de time e de bola. A gente ainda tem que falar do que vem por fora, de vai de bet, de comissões, de precisa pagar a multa, quem paga a vai de bet não é o Corinthians, de ninguém sabe o que realmente é verdade, do Augusto Melo que cobra, que olha, esses caras estão aqui, não estão ajudando o Corinthians, eles têm que ser corintiano de verdade, igual nós, que nem dorme pelo Corinthians. Você não dormia onde, Augusto Melo? Você estava fazendo um Eurotour, foi pra Europa pra oferecer o Wesley pra outros clubes? Foi com o que, irmão? Foi com o YouTube mostrar os skills do Wesley? Não tem gente pra fazer esse tipo de trabalho no Corinthians? Vai vender o Wesley pra fazer o quê? Pra contratar mais um Pedro Raul da vida por 20 milhões de reais? É isso? Essa é a gestão? São os profissionais? Os profissionais a quem o Corinthians agora, né, o Augusto Melo tá sendo acusado, tá? Quero frisar isso aqui, tá sendo acusado de ter negociado cargos, né? Se ele fosse eleito, colocaria alguns influenciadores dentro do Corinthians, como por exemplo, não sei se esse foi o caso, se ele prometeu um cargo, né, só pra me proteger aqui também da minha fala e não fazer uma acusação falsa, mas ele empregou, o Corinthians empregou um cara que ameaçou o Cássio e sua família. Foi demitido depois. Essa é a gestão do Corinthians, cara. Qualquer RH do mundo, irmão, qualquer RH do mundo, se for fazer um trabalho, seja lá qual for, de portaria, de segurança, de, enfim, de limpeza, de atendente, de balconista, secretária, a empresa vai checar os seus antecedentes. O Corinthians não. O Corinthians, não, tá tranquilo, tá? Pode vir pra cá, porque é bagunça. E o Corinthians é uma instituição centenária, tem que se respeitar. E o Augusto Melo fala tanto que é corintiano, meu irmão, olha o que você tá fazendo com o Corinthians.
O Corinthians não tem credibilidade. A Vaidbet tá ameaçando sair do Corinthians e muita gente acredita que isso pode acontecer mesmo por conta das acusações do envolvimento aí de empresas laranjas. Será que tem alguém do Corinthians recebendo por esse contrato da Vaidbet? Porque, enfim, aquela senhora da acusação do Juca Kfouri, ela não pode ser realmente quem tá recebendo aqueles milhões. A gente sabe disso, virou caso de polícia. O Corinthians voltou para as páginas policiais. A última vez que isso tinha acontecido, eu não sei se vocês se lembram, o tal de Dualib também apareceu nas páginas policiais. Tô dizendo que o caso do Augusto Melo é o mesmo do Dualib, mas a última vez que o Corinthians esteve nas manchetes policiais, a gente sabe o que aconteceu em 2007, né? E o time é horroroso. O time do Corinthians é horroroso. O time do Corinthians ganha na Sul-Americana de times que aqui disputariam a Série C, D, talvez o melhorzinho na B e lá embaixo. Porque quando pega um time de igual para igual, como por exemplo o Botafogo, que é um time que é rival do Corinthians, Campeonato Brasileiro, pois é, o Corinthians não vai bem. Quando o Corinthians tiver que enfrentar Flamengo, Palmeiras, enfim, o Atlético Mineiro, até o São Paulo, o Red Bull, vai ser complicado, porque o time é ruim. O time é ruim e o time foi montado por essa diretoria. Um time caro, ruim, um treinador que tá num processo ainda de se firmar no futebol. Eu até gosto do trabalho do Antônio Oliveira, mas assim, não é brilhante. E é uma aposta pro Corinthians. Uma aposta que pode resultar, sabe no quê? Numa segunda divisão. E aí o time, sem credibilidade, sem dinheiro, endividado, um presidente que tá enfraquecido politicamente pelas politicagens que ele fez e não pela política, podem ver um time ruim, num momento de crise, acabar rebaixado mesmo no Campeonato Brasileiro. E a torcida se mobilizando para pagar o estádio. O Augusto Melo foi pro seu Eurotour e voltou aqui e ao invés de dar satisfação, uma entrevista, uma coletiva, falar com a imprensa pros milhões de torcedores do Corinthians que querem saber essa história. Cara, como assim? Que história é essa aí de laranja? E a empresa aí com o Corinthians? Que é isso que tá acontecendo? Ele foi falar numa sala para poucos de uma torcida organizada. Isso por quê? Porque o Augusto Melo acha que é mais importante falar com a torcida organizada do que com os milhões de torcedores que torcem pelo Corinthians. Cara, é uma vergonha. Essa diretoria chegou no Corinthians com muitas promessas e até com esperança. Mas a verdade é que a gente tem que ser claro assim. Ninguém votou no Augusto Melo ou na chapa do Augusto Melo porque achava que ele era melhor. É porque estavam cansados da renovação e transparência. É porque o pensamento foi, cara, não pode piorar, né? Pior do que tá, não pode ficar, né? Duílio, renovação e transparências, o André Negão e aquela coletiva dele. Bom, pior do que tá, não pode piorar, né? Bom, Augusto Melo mostrou que pode sim. E ao que tudo indica, ele caminha a passos largos para ir piorando cada vez mais. E digo mais, ou tudo muda, ou esse cara nem termina o mandado dele no Corinthians. Duvido muito que nesse ritmo ele consiga comemorar o Natal como presidente do Timão. É incompetência, é falta de palavra. Augusto Melo muitas vezes falhou com a palavra dele. E isso, cara, isso é pesado demais no futebol. O Corinthians não cumpre contratos, não cumpre a palavra e não tem credibilidade. O Corinthians pode perder o patrocínio Master, que tanto se gabou que era o maior do Brasil, por incompetência do próprio Corinthians. O Corinthians é incompetente sob essa nova administração. E o corintiano tá aí, cada dia mais mostrando sua paixão pelo clube. É uma prova de amor sair com a camisa do Corinthians, porque tudo que a diretoria tem feito com o clube, com o nome do Corinthians, é uma vergonha absoluta. E eu não tenho dúvidas, continuando nesse ritmo, no final do ano, o Augusto Melo vai ser o pior presidente da história do Corinthians, vai deixar o cargo e o Corinthians pode até ser rebaixado para a segunda divisão. E eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você acha que a torcida é maluca por querer pagar o estádio? Porque assim, é por incompetência. O Corinthians tem condições de pagar o estádio. Só que não dá para pagar o estádio e pagar 25 milhões no Pedro Raul. Pagar milhões, acho que 30 e poucos milhões no Mateuzinho. Não dá. Aí não tem estádio que se pague, não tem clube que se mantenha. 20 milhões, Pedro Raul tá no banco. Mateuzinho. Cara, não dá. Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.